Queridos irmãos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui com a graça do nosso Deus para compartilharmos a palavra do Senhor com a amada igreja, considerando que esses nossos dias estamos reclusos em nossas casas e temos que permanecer assim até então que as autoridades nos permitam ir ao templo para adorar o Senhor. Enquanto isso, nós estamos orando e buscando o Senhor em nossas casas. Nesse momento, às vezes, a gente fica lembrando da palavra do Senhor, especialmente em Romanos 8, 28, quando diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E, na verdade, é isso mesmo esse momento de pandemia, cooperam para o nosso bem. Em nossas casas, cada um com sua família, aproximando mais a família, juntos lendo a Bíblia, orando, fazendo o seu culto doméstico. Então, com certeza, essa situação não só traz coisas ruins, mas também nos aproxima mais ainda do Senhor. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos um pouco do nosso estudo bíblico. Nós temos tratado ao longo dos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, os irmãos estão lembrados, falamos acerca das marcas da igreja. Nos últimos 2 estudos comentamos um pouco sobre o Salmo 23. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos uma porção da Escritura que nos ajuda a pensar um pouco sobre o momento que estamos vivendo. A gente sabe que estamos passando dias difíceis. E segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia, nós aprendemos que os últimos dias serão cada vez mais terríveis. Serão dias difíceis, como diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, assim, Paulo começa o 3º capítulo da 2ª epístola de Timóteo, mostrando para nós que esses dias são difíceis. E, irmãos, não é ser pessimista, mas é ser realista e crer no que a Bíblia diz. Não há perspectiva de melhora. As coisas serão assim até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias serão piores. E o que fazer então, nós cristãos, diante dessa situação? O apóstolo Paulo, certa vez também, diante do seu ministério e situações complicadas, em Atos capítulo 22, o apóstolo diz, capítulo 23, o apóstolo diz que o Senhor lhe apareceu à noite e disse: coragem, Paulo. Ele tinha que pregar o evangelho, eram dias difíceis também, mas o Senhor lhe aparece e lhe exorta a ser corajoso. E nós também temos que ter essa coragem. Essa coragem vai estar firmada em nós a partir do nosso conhecimento de Deus. Por isso que nós, irmãos, queremos, assim que Deus permitirmos voltar ao templo, começar a estudar com a igreja um pouco mais sobre o ser de Deus. O ser de Deus, as obras de Deus, com o propósito de conhecermos mais o nosso Deus, pois é esse conhecimento de Deus é que nos capacita a enfrentar momentos difíceis
E é esse conhecimento de Deus que vai nos ajudar a confiar nele, a termos coragem. É interessante se nós observarmos a medicina, por exemplo, nos nossos dias. Tem desenvolvido de uma maneira maravilhosa e para o nosso bem, graças a Deus. A tecnologia fantástica, cada dia coisa mais surpreendente surge para facilitar a nossa vida e a tecnologia tem despontado em tudo isso. Mas quando você olha para a religião e compara medicina, tecnologia, religião, você vê que religiosamente o povo ainda parece que está vivendo no período da Idade das Trevas, com manifestações religiosas absurdas, ridículas, que nada tem a ver com a Escritura Sagrada. E por que eles procedem assim? Porque buscam ajuda em quem não pode lhes ajudar. Porque tem manifestações tão esdrúxulas, religiosamente falando. Porque desprezam o conhecimento de Deus. Não conhecem a Deus. Se não conhece, como adorá-lo corretamente? Como servi-lo corretamente? Não tem como. Então é preciso conhecer o Senhor. E esse é o nosso propósito, de conhecer a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos agora uma passagem da Bíblia em Miqueias, capítulo 4, de 1 a 6. Essa passagem, nós não vamos fazer a exposição dela, mas ela é uma passagem interessante que nos ajuda a pensar um pouco sobre essa necessidade de conhecer mais a Deus e o que esse conhecimento traz de benefício para a nossa vida. Miqueias 4, também você vai encontrar essa mesma passagem narrada no livro do profeta Isaías, capítulo 2. Antes de ler o texto de Miqueias 4, só uma introdução rápida sobre Miqueias, que ele foi contemporâneo de Isaías. Por isso essa passagem de Miqueias 4 e Isaías 2 há muita coisa semelhante, né? As mesmas palavras. Aí surge os estudos entre os estudiosos da Bíblia, quem copiou de quem, ou se ambos copiaram de uma fonte única, mas isso na verdade não é relevante para nós agora. O importante é saber que Deus, na sua soberania, inspirou tanto a Miqueias quanto a Isaías. E quando a gente vai no Novo Testamento, você vê isso repetindo várias vezes nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Há muitas passagens semelhantes também. Com exceção do versículo 1 do capítulo 1, a profecia de Miqueias, ela nos é preservada de uma forma poética. E o propósito de Miqueias, de modo geral, é condenar o pecado público do povo naqueles dias e mostrar sobre a questão dos falsos profetas. No verso 8 do capítulo 3, ele diz assim: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Esse é o propósito da mensagem de Miqueias, condenar o pecado do povo. Sua mensagem ela é penetrante e ela exige que se ande com Deus. No capítulo 6 do mesmo livro, no verso 8, nós podemos ler assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8. E o capítulo 3, para você ter uma ideia do conteúdo, para despertar a sua curiosidade, até para ler o livro também. No capítulo 3, nós podemos ver do verso de 1 a 4, ele trata da condenação da injustiça
praticada pelos governantes civis. O que nós temos hoje nos nossos dias, fortemente são governantes praticando injustiças terríveis, né? Também ele trata da condenação do interesse pessoal dos falsos profetas, da ganância da autoridade, das autoridades civis e religiosas. Veja-se, tudo isso não são problemas que nós enfrentamos hoje. Governantes injustos, falsos profetas explorando a palavra de Deus para enganar o povo e construir seus impérios, com ganância de tudo isso. A ganância das nossas autoridades é tão grande que nós podemos ver nesse momento de pandemia o povo explorando, roubando dinheiro público enquanto deveria ajudar as pessoas. Mas o texto que nós queremos ver de Miqueias, eu quero chamar a sua atenção para essa passagem, para despertar em você, esse é o nosso propósito, o interesse de você buscar o conhecimento de Deus e a consciência em você de que precisamos conhecer mais a Deus. Miqueias 4, verso 1, a partir do verso 1 ele diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Amém. É importante que você, aí mesmo, na sua casa, onde você está, eleve os seus pensamentos a Deus e peça a Ele para desvendar os seus olhos, para abrir o seu coração, para iluminar a sua mente, para compreender a sua palavra. Faça isso em nome de Jesus. Essa passagem, então, como nós falamos, não será uma exposição do texto. Aqui, segundo os nossos estudiosos, Miqueias está tratando acerca da igreja. Do ponto de vista reformado, é assim que nós interpretamos o texto. Miqueias, na sua profecia, tratando acerca da igreja. E é interessante você observar logo como ele começa com a expressão, mas nos últimos dias. Na Bíblia, essa expressão últimos dias, ela sempre se aplica da vinda de Cristo à segunda vinda, da primeira vinda à segunda vinda. Esse período entre a primeira e a segunda vinda nós chamamos de últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias segundo a nossa concepção escatológica da Escritura. E Miqueias então diz: nos últimos dias acontecerá no monte da casa do Senhor, será estabelecido. A ideia aqui é que ele está falando acerca da igreja, que a igreja então vai ser realmente um ponto de encontro das nações para aprender e para adorar o Senhor. Afluirão para lá todos os povos. Mas o
o que me impressiona nessa passagem é exatamente quando o profeta afirma que as nações, elas subirão ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Elas irão em busca disso e aprenderão os caminhos do Senhor e andarão pelas veredas do Senhor. E esse princípio é que é importante, que eu gostaria que você pensasse nisso, até podermos então voltarmos ao templo e juntos estudarmos mais sobre o nosso Deus. A Bíblia diz que as nações subirão à casa do Senhor, ao Deus de Jacó, e Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas. Veja a sequência, não dá para andar com Deus sem antes aprender os seus caminhos. Então, muitas pessoas invocam a Deus, afirmam estar andando com Deus, mas não conhecem os seus caminhos. Impossível andar com quem você não conhece. É impossível trilhar caminhos que você desconhece. Por isso, é preciso conhecer. E para conhecer, precisamos ir no lugar certo, na fonte certa. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, é a nossa revelação especial, sobrenatural de Deus. Podemos conhecer um pouco do nosso Deus através da natureza, da revelação natural, da sua criação, das suas obras. Elas manifestam a glória de Deus. Mas vamos conhecer Deus mais profundamente. Vamos conhecer o seu amor, o seu plano salvador. Vamos conhecer mais da sua misericórdia, da sua graça, através da Escritura, da Bíblia Sagrada. É examinando-a que nós iremos conhecer os caminhos do Senhor. E uma vez conhecendo, então poderemos andar pelas veredas do Senhor. Mas é impossível andar com quem não conhece. Por isso que as expressões religiosas de hoje manifestam muita ignorância acerca do Deus da Bíblia. Só é possível ter um verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus através da Escritura. E aqui Miqueias diz: as nações subirão ao monte da casa do Senhor, para aprender do Senhor os seus caminhos e então andar pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, o Senhor nos revela através da Escritura hoje. Depois ele diz mais ainda, outro ponto importante nessa passagem, quando ele diz assim: estes se converterão as suas espadas em relhas de arados, converterão as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quantas campanhas em nome da paz nós já testemunhamos e que não deu em nada. Porque, na verdade, só é possível o homem viver em paz, amar o próximo, respeitar o outro, se ele conhecer Deus. Senão é impossível qualquer tentativa de promover a paz. Aqui a gente vê que instrumentos de guerras, armas de guerras, são transformadas em instrumentos que promovem o bem das pessoas. Lanças em podadeiras, espadas em relhas de arados. Quem pode fazer isso? Quem é capaz de transformar um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de amargura, num coração capaz de amar? Quem é poderoso bastante para transformar uma pessoa ímpia
num homem justo. Deus, somente Deus pode fazer isso. E conhecendo a Deus, é esse conhecimento do Senhor que pode transformar o nosso coração cheio de pecado, cheio de ódio, num coração capaz de amar a Deus e amar o próximo. No verso 3, ele diz, você pode acompanhar na sua Bíblia, e ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras, não haverá mais guerra. Claro que isso é uma profecia para o futuro, mas nós já podemos começar a desfrutar desta bênção aqui e agora, vivendo em paz com o nosso próximo, não promovendo mais guerra, mas isso será resultado do conhecimento verdadeiro, do verdadeiro Deus. Por isso que nosso desafio, especialmente a você, membro da Igreja Presbiteriana de Redenção, é que nós possamos conhecer mais o Senhor nosso Deus. E nós vamos estar fazendo isso estudando a Bíblia, examinando as Escrituras. O pouco que o Senhor tem nos dado, nós vamos compartilhar também com os irmãos. Então, esteja orando e pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de logo podermos juntos conhecer mais o ser do nosso Deus, conhecer a sua palavra. Nós queremos andar, como diz o verso 5 do texto que nós lemos, diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Nós queremos andar em nome do nosso Deus. Queremos andar segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Então, temos que aprender isso através da Bíblia. Não existe outra fonte digna de confiança que nos ensine sobre Deus fora da Escritura Sagrada, que é a revelação sobrenatural de Deus. O que é capaz de transformar o coração do homem? Somente Deus pode fazer isso e o seu conhecimento. Agora é interessante e vale a pena fazer uma observação, amado, que o conhecimento de Deus, que não muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, não tem valor nenhum. Porque conhecer Deus, saber quem Ele é, seus atributos, suas obras, até o diabo sabe, conhece. Mas o conhecimento de Deus não muda o ser dele. Então, o conhecimento que temos que buscar, o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. E esse conhecimento, para ser realmente eficaz, precisa transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Que Deus nos ajude a nos preparar e andar com o Senhor de modo agradável a Ele. Deus nos abençoe. Amém.